Na semana em que toda a rede de proteção do idoso reflete sobre políticas para a terceira idade, um dado chama a atenção das autoridades. A violência ainda é um mal que aflige os idosos. A Defensoria Pública faz parte dessa rede e realiza atendimento especial à terceira idade. Sobre este assunto a gente vai conversar agora com o defensor-geral Aldir Melo de Araújo Filho. Bom dia. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Bom dia. Essas denúncias de casos de violência também chegam todos os dias à Defensoria Pública do Estado? Chegam. Nós temos um núcleo especializado que faz o atendimento jurídico de todas as demandas envolvendo o idoso, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa. E nós temos o CAPV, que é o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é uma unidade de atuação programática da Defensoria, inicia como um projeto do governo federal no ano de 2006 e com o tempo foi se incorporando à estrutura da Defensoria. E hoje o CAPV é um órgão de referência na questão do acompanhamento das vítimas de violência, né? Sobretudo no acompanhamento por psicólogo e por assistente social. Os conselhos municipais e estaduais aprovaram a ampliação, e o fortalecimento, inclusive, da política pública de combate à violência contra a população idosa. Em que consiste esse fortalecimento da política no âmbito da Defensoria? Exatamente. Nós apresentamos uma proposta de fortalecimento, de ampliação das ações do CAPV. Hoje o CAPV funciona com uma estrutura própria da Defensoria, uma assistente social, uma psicóloga da Defensoria, e exerce um papel absolutamente fundamental na articulação de toda a rede de proteção. Então, a proposta que a Defensoria Geral apresentou aos conselhos, discutiu com os conselhos, uma proposta de ampliação com a integralização aos quadros do CAPV de uma equipe multiprofissional, terapeuta ocupacional, com médico, que possa potencializar ainda mais as ações do CAPV, não só na capital, como em todo o interior. A gente sabe da importância dessa assistência após, né, o idoso ter sofrido uma agressão. Como é que chega esse idoso até a Defensoria Pública? Olha, normalmente o idoso que procura a Defensoria é um idoso que está em busca de uma pensão alimentícia, está em busca de uma ação de divórcio. Os casos de violência envolvendo o idoso são denunciados, via de regra, através de um parente ou de um vizinho, né? Com a popularização da questão da violência, as pessoas têm se conscientizado mais que é dever de todos, como o próprio Estatuto diz. É dever de qualquer pessoa, na medida em que tomar conhecimento de qualquer ato de violação ao direito do idoso, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, comunicar à autoridade competente. E hoje, o próprio Estatuto estabelece que a autoridade sanitária deve ser comunicada, o Ministério Público, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, para que haja, naturalmente, a reparação daquele ato. A rede funciona hoje, essa rede de proteção ao idoso, na medida da necessidade da sociedade, desse público especificamente, que diz respeito à agilidade, enfim, na eficácia? Olha, eu posso dizer, com a experiência de participação da Defensoria nas redes de proteção, que a rede de proteção do idoso no Estado é a rede mais articulada, em função do compromisso, do trabalho do Conselho Estadual do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, da própria Defensoria. Existe também um movimento da sociedade civil organizada, existe o CAISI, que presta o atendimento no âmbito municipal. Pode-se dizer que hoje a Delegacia do Idoso, a Promotoria do Idoso, que há, em razão desse movimento, dos atores, uma rede minimamente estruturada. Então, o importante é que o idoso tenha essa consciência de que há hoje, no Estado, disponibilizado a ele órgãos de proteção que ele pode contar quando houver uma necessidade. Defensor, uma informação da Promotoria do Idoso dá conta de que o idoso hoje, que é vítima da violência, em geral, ele seria o que menos contribui com as investigações em torno dessa violência sofrida por conta, né, do medo que ele tem, por conta dessa violência ter sido sofrida, em geral, na própria família, né, ser uma violência doméstica. Esses casos também chegam à Defensoria Pública? Chegam e normalmente chegam em razão de uma denúncia que vem pelo Disque Denúncia ou vem em razão de um parente ou de um amigo ou de um cuidador. Mas o idoso ainda tem essa dificuldade, por quê? Porque ele depende financeira, emocionalmente daquela família e os casos de violência ainda ocorrem no ambiente doméstico. Então, qualquer atuação de um órgão de proteção, da Defensoria do Ministério Público, num primeiro momento, não se volta a retirar
aquele idoso do círculo de convivência familiar, mas sim de restaurar, de restabelecer as relações que foram se perdendo com a família ao longo do tempo. Daí a dificuldade do trabalho, porque é um trabalho que envolve aí a necessidade de uma atuação de um psicólogo, de um assistente social, para fazer com que aqueles laços que foram rompidos em razão da agressão sofrida sejam restabelecidos, sem necessariamente tirar o idoso do convívio familiar, salvo situações excepcionais, quando a vida daquele idoso estiver em risco. Para lembrar que o Brasil, até 2025, o país será o 6º país do mundo com maior número de pessoas idosas. A respeito da ação que antecede os fatos, ou seja, a prevenção, como é que funciona? O Centro, por exemplo, Integrado de Apoio, tem essa preocupação também com esse caráter educativo? Eu costumo dizer que a principal maneira de se combater a violência hoje é ainda a prevenção. Nós temos uma política de proteção avançada ao idoso no país, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso. O grande desafio é o desafio próprio da democracia, superar a tensão entre o direito proclamado, o direito estratificado na norma e o direito realizado no cotidiano de cada cidadão. E esse realmente é o grande desafio. Então, trabalhar na perspectiva da prevenção é a melhor forma de combater a violência. Isso passa por estratégias de prevenção primária, campanhas de mobilização, estimular a cultura, a prática da denúncia, que pode ser feita hoje de forma anônima através do Disque Denúncia, trabalhar na perspectiva da capacitação dos agentes de saúde, dos órgãos de segurança pública, dos atores do sistema de justiça, para atuar de uma maneira especializada no atendimento a esse idoso, e estratégias de prevenção terciária, que significa atuar imediatamente diante de um caso de violência, no sentido de fazer cessar aquele ato de violência e de recuperar a autoestima daquele idoso, reintegrá-lo no seu ambiente familiar e comunitário. Bom, a gente tem a Constituição de 1988 como um pontapé inicial aí de toda essa política, né? A partir daí, houve uma definição de uma política nacional de atenção ao idoso. Antes, a sociedade via o idoso como uma idade, né, passiva, de pessoas passivas, né? Hoje não, hoje o idoso é visto como a terceira idade é visto como uma idade ativa, inclusive economicamente a gente tem aí muitos idosos que inclusive são considerados mantenedores da família, mas é preciso ainda acontecer um avanço de ver esse idoso não só como mantenedor, não só como ativo, mas como um sujeito social importante no seio daquela família e para a sociedade também. Eu acho que o grande desafio ainda é um desafio cultural, comportamental. É fazer com que a sociedade compreenda que o envelhecimento não vai retirar do idoso a sua condição de cidadão, que o direito de envelhecer é um direito próprio da personalidade. E o segundo desafio é fazer incluir aquele idoso de forma prioritária nas ações governamentais. E esse desafio de garantir ao idoso respeito como sujeito de direitos passa por uma articulação, um diálogo permanente do Estado com suas instituições públicas, da sociedade, da família, no sentido de fazer compreender que o idoso, com o tempo, ele não passa a figurar de forma secundária na sociedade, que ao contrário, o idoso com o tempo é um ser humano que se qualifica pelas experiências, pela vivência que acumulou ao longo da vida e que pode sim continuar contribuindo nas artes, na cultura, na política, com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento social do seu estado, do seu país, da sua comunidade. Vale lembrar também que os números do IBGE comprovam o aumento da população idosa. Em 91 representavam 4,8%, em 2000 5,8% e agora, no último censo, 7,4% da população brasileira. Defensor-geral, obrigado pela entrevista, a presença mais uma vez aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação.